trago aqui doutora Elaine Keller, minha amiga, exímia advogada, formada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Análise de Conjuntura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogada, mestre e doutoranda pela PUC São Paulo. Ela ocupa a posição de vice-presidente da ONG Marias da Internet e é membro da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Laine, bom demais. Que honra ter você aqui. Honra Que honra, minha. honra. Obrigada. Honra. Adorei o convite. É muito bom bater esse papo com você. Bom, mesmo. Que história é essa dessa ONG? Eu não conheço. Essa ONG é um projeto muito bacana. Eu conheci no período da pandemia. Eu fiz uma entrevista com a Rose Leonel, que é, de fato, a presidente do conselho dessa ONG. A Rose, ela foi vítima de perseguição pelo ex-companheiro, usando, na época, mídias digitais, o antigo CD, né, que essa geração já nem sabe mais o que é. Nem disquete também. Exatamente. Então, o que aconteceu? Ela terminou um relacionamento e durante o relacionamento ela manteve com ele algumas imagens, enfim, gravava a intimidade do casal, uma coisa deles. Só que ele, não aceitando o término, pegou todas essas imagens e fez tipo uma novelinha, né, um seriado em capítulos e distribuiu na cidade, lá no sul, uma cidade média, não era nem grande nem pequena, mas saiu distribuindo para os principais contatos da cidade, as principais pessoas ali da cidade, né? Padre, dono de rádio e etc. E na época, obviamente, isso manchou muito a reputação dela. A Rose entrou em depressão, mas disso saiu uma mudança na lei. Maria da Penha, criou-se um projeto com o nome Rose Leonel, que alterou a Maria da Penha, inserindo a questão da violência digital. Então, a Marias da Internet, ela toca justamente nessa questão da violência contra a mulher no âmbito digital, ou seja, essa coisa de exposição da intimidade da mulher. E aí a gente atende mulheres brasileiras, obviamente, mas espalhadas pelo mundo inteiro. Eu já atendi gente de Portugal, gente que estava na Arábia Saudita. É um trabalho muito bacana, porque a mulher não sabe a quem recorrer numa situação dessa. E é difícil, né, ter um constrangimento. Teve o caso da Carolina Dickmann também, Sim. que foi algo... o celular foi furtado e... No caso da Carolina Dickmann, a lei é um pouco diferente, porque, na verdade, houve uma invasão de dispositivo por terceiro. É disso que a lei menciona. Não foi furtado, furtaram os dados, Exato. né? Entrou, um terceiro entrou, né, um hacker, e obteve as imagens. No caso da Rose Leonel, é diferente. É quando um ex-companheiro, em posse desse material, expõe justamente para macular a imagem, a honra da mulher, né? Então, é um pouquinho diferente o modus operandi, digamos assim. E a gente tem observado hoje, Elaine, que a grande parte... A internet está descontrolada, né? Tanto de golpes e de furtos de informações e de exposição. Então, a gente vê isso também no cenário condominial e a gente discute muito. No passado, a gente discutia o cara que observava a mulher com binóculo. Daí a gente começou a falar sobre o drone que subia, invadindo o domicílio, mas o que mais incomoda é essa perseguição do âmbito das redes virtuais. Os relacionamentos hoje, estou falando de relacionamento dentro de condomínio, não estou falando de relacionamento pessoal de pessoas em termos de um relacionamento. Estou falando da relação entre os condôminos e tem passado por calúnia, injúria, difamação na internet, stalking, que é uma legislação relativamente nova, é nova também. Sim. Então isso, como a gente consegue ajustar isso? Depois entrar um pouco em LGPD também, né? Sim. E até na própria inteligência artificial. Exatamente. Eu acho que é muito uma questão de aculturamento mesmo das pessoas. As pessoas ainda precisam aprender a usar
esse dispositivo que, se você não tomar cuidado, ele é uma arma, né? Ele mata de fato. A gente tem muitos casos de adolescentes que se matam por cyberbullying. Você né? viu a série Adolescentes? Eu tô Adolescente. assistindo, eu tô impressionado. Eu Que já situação. assisti e não vou te dar Não, spoiler. não faça, porque eu tô impressionado. Eu tenho mas filho, você também, a sim, gente... é chocante. E o último capítulo, o Eu tô último no segundo episódio, ainda, tô acabando o não é segundo. capítulo, não é Ah, episódio. ah. Aqui eu São acabei de 4? mostrar a minha idade, né? Nossa, me tocou muito forte. São 4, é muito forte, né? E alerta a gente para a questão dos emojis, Eu né? nunca imaginei. Porque Eu tava vendo o negócio do coração, a cor do coração, quer dizer, que loucura. o feijão, né? Aquele 100 que a gente usa e nem sabia, né? Eu ponho o coração colorido, eu acho tão bonitinho, às vezes você Exato. sair Cada do cor de usual coração é tem uma um coisa. significado. Exato. Que loucura, que loucura. E aí você estava falando dos condomínios. Então, aí as pessoas precisam aprender que a questão da internet, a questão do celular, vamos falar assim, é o imediatismo. É a questão de num enter que você dá, num clique que você dá, aquilo toma proporções. Depois você se arrepende. Hoje a gente ainda pode apagar, Exato. mas mesmo assim o estrago tá feito. E às vezes você pode pagar, mas 1 segundo é muito tempo na internet. Então você postou no seu stories do Instagram. Se você se arrependeu 5 minutos depois, dependendo do tamanho da sua rede, Já fez pelo um menos estrago. 50 pessoas já viram aquilo, né? Então é complicadinho esse negócio de não pensar, não botar a mão debaixo da perna, né? E segurar se você vai fazer isso. E aí as pessoas precisam entender que as leis que se aplicam ao mundo real se aplicam ao mundo digital. Não é terra sem lei. Essa história de terra sem lei não existe. E essa coisa também de, eu me escondo no anonimato, também já acabou. Queria que você falasse um pouco disso, porque tem muito perseguidor, né? Tem muito hater, é um momento de hater, porque de cancelamento. O que é cancelamento? O que é o hater no mundo digital? Né? O hater, e eu tive muito, né, no meu período de Jovem Pan, o que eu mais tinha era hater, porque eu fazia contraponto lá, mas enfim, e eu até brincava que eu adorava meus haters, eu tinha mais amor aos haters do que aos seguidores. É igual o personagem malvado que a gente se apaixona na história, no filme. Não, e eu vou te dizer uma coisa, o hater, ele é muito mais fiel a você do que o seu seguidor. O hater, você tá lá, ele tá lá junto, entendeu? Você entrou 2 da manhã ao vivo, ele tá lá 2 da manhã para falar de você. Mas enfim, o hater, desde que ele só critique ali o teu trabalho, ok. Qual o limite? Qual é esse limite? O limite é quando ele ataca a sua honra, né, a sua imagem, quando ele extrapola aquilo, começa a extrapolar com prejuízo à sua imagem. Começa de maneira incansável, inclusive levando outras pessoas numa onda a fazer o mesmo, ou seja, ele cria uma bolha de pessoas que começam a dizer que você é incompetente ou que você não conhece determinada coisa, que você não sabe fazer. E aquilo começa a se tornar uma falsa verdade, maculando a tua imagem, prejudicando você. Ali é o limite, né? Então, assim, criticar do tipo, assistir o podcast do Carpati, mas não gostei. Não gostei, achei monótono. Ok, opinião. Beleza, cada um tem uma opinião. E é ótimo, porque você ali bota o termômetro do que você precisa melhorar. Quantas vezes eu não usei o chat justamente para aprimorar algumas coisas que eu precisava. Agora, quando aquela pessoa começa a te perseguir ou de maneira muito pejorativa, falar, putz, esse cara é péssimo, esse cara não sabe o que fala de condomínio, ele só fala besteira, ele não conhece a lei, não sei o quê, e começa a criar uma bolha, ele começa a te criar um prejuízo que daí é passível de Indenização. Daí a gente entra em calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a honra. Exato.